Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quarta-feira, Quartas-feiras do Sofá. Estou aqui hoje com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, que nos trouxe o tema vazios emocionais e os impactos no relacionamento. E para ajudar nesse tema, estaremos ao vivo, online, com o Rodrigo de Freitas Rabelo, que é terapeuta de saúde integrativa. Então, contando com esse apoio, nós vamos ter um papo para lá de especial. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas, como sempre, antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira aqui na Conecta Mais, a TV que é muito nossa. A URP Mercados, no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais um dia eu estou vestindo Beneduzzi. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumaria, óculos de sol, de grau. Então dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui em Nova Prata, você tem um espaço amplo, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. E agradecendo a todos os nossos patrocinadores, o meu boa noite vai para a Rosângela Matos, que está aqui no estúdio comigo. Seja bem-vinda, Rô, mais uma vez. Mais uma quarta do sofá. Hoje um assunto muito importante e que com certeza vai ajudar homens e mulheres que estão em casa nos assistindo, porque de fato, quando a pessoa compreende os vazios emocionais e entende como vai suprir esses vazios na vida adulta, a vida melhora muito. E quando a pessoa tem esses vazios, e praticamente todas as pessoas têm, e não tem consciência disso, automaticamente elas começam a construir um ciclo da realidade muito negativo no relacionamento. Porque a partir disso, muitas vezes, é projetado sobre o outro aquilo que falta. E nessa projeção, automaticamente, nós já temos a frustração. Então, esse entendimento, ele ajuda as pessoas a conseguirem construir relações mais maduras, adultas, e automaticamente também a conseguirem se amar mais e suprirem as suas necessidades, porque isso faz muita diferença no bem-estar e na felicidade. Com certeza. E agora, meu boa noite vai diretamente para o Rodrigo, que está... Gostaria que tu te apresentasse, Rodrigo, para o pessoal de casa. Diz de onde tu está falando. Boa noite. Boa noite, né? Para mim é um prazer grande estar aqui. E eu estou falando de São José do Rio Preto. Hoje eu estou morando por aqui, eu sou terapeuta de saúde integrativo. Já tenho aí mais de 14 anos que eu trabalho com as questões emocionais, como que esses vazios, como que as nossas crenças, como a nossa percepção afeta tanto o nosso comportamento como a nossa saúde. Então é um prazer imenso estar falando aqui sobre esse tema. Maravilha! E Rodrigo, então, para a gente iniciar esse papo, já vou começar contigo mesmo. Vamos falar sobre o que são esses vazios emocionais, para que a gente possa começar a compreender o nosso tema e sim ter uma explicação que seja bem gostosa para o pessoal de casa. Então, Laura, eu sempre gosto de começar explicando que todos nós temos 5 necessidades emocionais evolutivas, que a gente vai tentar preencher de uma maneira consciente ou inconsciente. Que necessidades são essas? A necessidade de pertencimento e de conexão, né? Todo ser vivo, desde a barriga da mãe, desde a vida intrauterina, ele tem essa necessidade de se sentir amado, de se sentir protegido, de se sentir acolhido, né? A gente tem a necessidade de autonomia e de desempenho, que a gente começa a desenvolver ela, principalmente quando aquela criança está explorando o ambiente em que ela está inserido, né? Engateando, andando, né? É o que a gente fala que é o tentar ali, e que muitas vezes pais, né, e mães, por amor, dificultam a evolução dessa necessidade, né? Talvez você já tenha passado por isso. Eu lembro quando eu era criança, eu passava por isso, que às vezes você quer amarrar um cadastro e seu pai e sua mãe falam, não, tinha que amarrar para você, porque você
ainda não consegue, ou está atrasado, a criança quer escolher uma roupa e o pai e a mãe estão escolhendo, isso tudo vai inibindo essa necessidade de autonomia e desempenho. Aí a gente tem a necessidade de limites com afeto, né, que sim, é importante a gente dar limites para os nossos filhos, para as crianças em si. Né? Quando a gente não tem esse limite, a gente cria, né, alguns padrões emocionais negativos que são derivados desses vazios. Né? A quarta necessidade é a necessidade de desejos e aspirações, e a quinta necessidade é a de expressão emocional. O que são os vazios? É quando alguma dessas necessidades, né, ou todas elas, não são preenchidas da maneira adequada. Seja porque a criança não percebe isso, então muitas vezes o ambiente, o comportamento dos pais favorece aquele preenchimento, mas por algum motivo aquela criança ela não se sente preenchida da maneira adequada para ela, seja porque o ambiente ou o comportamento dos pais não favorecem o preenchimento dessa necessidade. E aí a gente cria os vazios. Quais são as grandes consequências dos vazios emocionais e que impactam diretamente nos relacionamentos, não só amorosos, mas nos nossos relacionamentos em si, na nossa vida em si? É porque cada vazio em alguma dessas necessidades cria o que a gente chama de padrões emocionais negativos. E os padrões emocionais negativos é o que muitas vezes está moldando a nossa mente, né? Criando muitas vezes, né, crenças, e muitas vezes crenças limitantes, fazendo com que a gente haja de uma determinada maneira. Eu falo que os nossos padrões emocionais negativos são as nossas verdadeiras armadilhas da vida. Porque muitas vezes eu ajo de uma maneira e por não ter essa consciência, como a própria Rosângela falou, muitas vezes por eu não tomar essa consciência, eu acabo sendo refém e repetindo esse padrão que pode ir ao longo de toda a nossa existência. Tá certo. E Rosângela, entendendo então um pouquinho sobre como a gente vê esses padrões que acabam sendo colocados, instaurados na gente, pensando de forma com que isso vai refletir para o resto da vida. E a gente acaba tendo os padrões emocionais negativos. E entendendo isso, trazendo para a realidade dos casais hoje, como é que tu vê? Como é que reflete isso? Bom, o Rô explicou maravilhosamente bem, e quando eu conheci o Rodrigo, já tem alguns anos, né, que nós nos conhecemos, e eu lembro que eu conheci o Rô como fisioterapeuta, com várias especializações, e aí quando eu conheci mais o trabalho dele do Mapeando Emoções, hoje ele tem formação, inclusive para profissionais da área de saúde, porque ele trabalha muito as doenças que estão ligadas às emoções, né, porque toda doença tem uma emoção conectada, e eu achei incrível, e eu fui entender mais, fui, né, olhar mais para o trabalho do Rô, e me ajudou muito a entender também os padrões das minhas clientes, né? Como que isso tudo vai impactar no emocional delas, nos sintomas que aparecem. E os vazios, eles são muito recorrentes nos atendimentos que eu faço, porque, veja bem, o Rodrigo estava explicando sobre essas 5 necessidades e os impactos. Então, imagina o seguinte, uma criança, uma menina, tá? Essa menina, ela tem por volta de 4 anos de idade, 5 anos, e nasce uma outra criança. Até um determinado momento, essa menina, ela tinha toda a exclusividade, todo o carinho dos pais. Então, todo o olhar era para ela, nasceu uma outra criança. Os pais não deixaram de amar aquela criança, não deixaram de querer bem aquela criança, de fazer coisas por ela. Mas ela pode ter sentido que faltou alguma coisa. Ela pode ter sentido que já não tinha mais aquele pertencimento tão forte. Ela pode ter se sentido abandonada naquele momento. E isso não significa que os pais causaram algo a essa criança, que eu acho que é muito importante falar sobre isso, para que não exista uma culpabilização dos pais. Então, os pais fizeram o melhor que eles tinham possibilidade de fazer. Eles podem ter falhado em algumas coisas e provavelmente falharam. Eu falo sempre para Renata, eu vou traumatizar você de alguma forma, porque por amor muitas vezes a gente faz esses movimentos e que são traumáticos. Mas existe a percepção da criança sempre. Então, a criança pode ter tido uma percepção naquele momento de abandono. E, automaticamente, se ela tem esse vazio e vai para um relacionamento, o que ela vai fazer? Ela vai querer que o outro supra essa necessidade de abandono nela. E, muitas vezes, vai se tornar muito exigente no relacionamento, misturando os papéis, o que é muito comum nos meus atendimentos. A mulher que vai para um relacionamento querendo um pai ao invés de um marido. E que não tem a clareza do que cabe a um marido e do que cabia a um pai. E a partir do momento que você é uma adulta, você não tem como voltar lá atrás e ter do seu pai ou da sua mãe aquilo que faltou.
você precisa ter consciência de que a partir do momento que você cresceu, você é responsável por suprir esses vazios emocionais, por cuidar da sua criança, que tem necessidades. Então, lá atrás, aquela criança se sentiu abandonada e, quando se fala em criança interior, muitas pessoas já viram o nariz, né? Eu não acredito nisso, como é que isso funciona? Mas é só compreender que em algum momento nós fomos crianças e alguma coisa faltou e muitas vezes a gente ainda está tentando suprir essas necessidades na vida adulta e muitas vezes se comportando como criança. Então eu atendo muitos casos que as mulheres estão ou os casais estão projetando sobre outros seus vazios e esperando a solução ou a salvação no outro. E isso é muito prejudicial, porque acaba com a autorresponsabilidade do indivíduo. Automaticamente eu quero que o outro faça por mim, que o outro supra tudo aquilo que eu desejo, só que muitas vezes não cabe ao outro. Não cabe a um relacionamento nos curar. O relacionamento é parte do nosso processo evolutivo e sim, o relacionamento, o objetivo é melhorar a nossa vida, dividir os pesos e vivenciar experiências e sentimentos. Mas é muito comum, e aí o Rô pode até trazer um pouco mais sobre essa visão dos relacionamentos, né, como que isso acontece de forma prática, as pessoas projetarem esses vazios nas outras pessoas. E aí vem aquela coisa, o parceiro, por exemplo, vai pro futebol e a mulher se sente abandonada em casa. Mas não é que ele está abandonando ela está se sentindo abandonada e muitas vezes ela está se abandonando também. Por quê? Porque como ela acredita que o outro precisa estar com ela, fazer por ela, viver por ela, automaticamente ela não vai viver a vida, né, ter coisas interessantes, como eu falo, porque na ideia que ela tem, se ela for fazer, o outro também tem direito de fazer. Na semana passada mesmo, uma aluna minha falou o seguinte, ela terminou um relacionamento que era muito tóxico, acabou por traição, né? Ela descobriu que ele estava namorando com ela e com uma outra pessoa. E terminou o relacionamento. E eu tenho acompanhado ela há alguns meses. E de 3 meses para cá, ela oficialmente tomou a decisão de virar a página. Chega, acabou. E ela agora está se conscientizando do como ela tinha essa necessidade de não ser abandonada no relacionamento. Só que ela tinha se abandonado. E agora ela está percebendo que ela não fazia coisas para não dar o direito ao parceiro de fazer coisas. Então ela queria viver numa redoma de vidro com ele, os dois juntos, um para o outro. Porque ela tinha muito medo de perder ele. Ela tinha muito medo que um dia ele acordasse e não amasse mais ela. E isso foi gerando uma insegurança muito grande, um medo de viver a vida, né? Uma postura muito infantilizada na relação. E agora ela tem consciência disso. E uma das coisas que ajudou ela foi entender os vazios emocionais. Tá certo. Antes de continuar o nosso papo, eu só gostaria de fazer um convite especial a todos que nos assistem hoje. Lembrando que dia 4 de dezembro, aqui em Nova Prata, teremos essa festa de final de ano da Conecta Mais, juntamente com a Sociedade Grêmio Pratense. Uma festa que vai ser pra lá de especial, com banda que vai tocar anos 80, 90, 2000. Vamos ter pagode, um bom pagodinho gostoso e também DJ para o resto da noite, para suprir todas as vontades do pessoal e das músicas, né? Então, pessoal, fica o convite para todos participarem. E o traje é branco, porém pode ser off-white, pode ser clarinho, pode ser uma blusa mais clara, uma bermuda um pouco mais escura. Não se preocupem, vamos curtir a festa. Então fica o nosso convite da Conecta Mais. E agora, antes realmente de continuarmos o nosso papo, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos falando sobre esses vazios emocionais. Fica conosco. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. O que mais esperávamos em 2021 era o momento em que pudéssemos estar perto de quem mais amamos. E essa hora enfim chegou. Dia 4 de dezembro, venha dar adeus a 2021 e celebrar a chegada de um novo ano. Réveillon Conecta Mais TV e Sociedade Grêmio Pratense. No palco, muita música boa ao som da banda Feeling. Uma viagem musical aos anos 70, 80 e 90. Alanzinho no pagode, toda a irreverência e swing da música brasileira. DJ Kleber, com as mais tocadas e os hits de 2021. Maiores informações e ingressos na Secretaria do Grêmio Pratense. Conecta Mais TV, é muito nossa. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Programa da Conecta Mais, a TV que é muito nossa. Hoje estamos na quarta-feira do sofá no programa Algo a Mais, falando sobre vazios emocionais e os impactos nos relacionamentos. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e falando diretamente com o Rodrigo de Freitas Rabelo, que é terapeuta de saúde integrativa. Então agora, para retomar esse assunto, vou diretamente com o Rodrigo, falando um pouquinho sobre... Como tu vê, Rodrigo, essa questão do comportamento refletido nas crianças e como eles constroem os comportamentos deles e as visões perante as atitudes que vêm nos pais? Então, Laura, o que é muito importante a gente entender, né? As crianças, elas só desenvolvem o lado racional do cérebro, que é o lado esquerdo, a partir de 10 anos de idade. Então, até os 10 anos de idade, a criança, ela aprende, né, pelo que ela vê, pelo que ela escuta e pelo que ela vivencia, né? E a gente muitas vezes vai replicar isso na nossa vida adulta, na nossa adolescência, principalmente quando esse lado esquerdo do cérebro ele já está mais maturado, que é o nosso lado analítico, ali, o nosso lado racional, que muitas vezes, né, faz a ligação de tempo entre presente e passado. Por isso que muitas vezes uma criança, você está falando com ela e fala, vamos, filho, a gente vai se atrasar, não demora no banho. Como ela ainda não tem esse lado desenvolvido, ela vê tudo muito em paralelo, a gente fala. Então ela acha que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então a maneira com que essa criança, ela vivencia as experiências dela, né, o que ela sente, preencher essas necessidades emocionais que a gente falou, é fundamental para que ela possa se tornar um adulto saudável. Porque os nossos padrões comportamentais que a gente tem na vida adulta, ela muitas vezes são quase réplicas de tudo aquilo que a gente viveu lá na infância, ou que a gente viu, que aprendeu. As nossas principais crenças e as crenças mais enraizadas que estão moldando o nosso pensamento, elas foram adquiridas lá na nossa infância ou até mesmo de uma herança transgeracional.
né, que sim, a gente herda muito mais do que as características físicas, né, dos nossos pais. A gente herda todas as experiências que podem ter sido vivenciadas pelos nossos antepassados. Então, a maneira com que se lida, né, com que se preenche essas necessidades é fundamentais para que a gente não tenha padrões emocionais negativos tão intensos. Porque como a própria Rô falou, né, todos nós vamos ter vazios emocionais, porque em algum momento do nosso desenvolvimento, a gente recebeu um não que não gostaria de receber, a gente não teve uma atenção que às vezes a gente gostaria de ter tido atenção enquanto criança, e que os nossos pais muitas vezes estão fazendo o melhor que eles podem frente ao que eles estão vivendo, frente àqueles momentos. Mas nós, como crianças, vivemos tudo de uma maneira muito intensa, muito real para isso, que é onde surge aí os grandes padrões emocionais negativos. Então, aproveitando até o que a Rô falou, né, de uma das clientes dela, de ter medo de ser abandonada, a pessoa que ela tem medo de ser abandonada, né, ela acha que o outro vai largar ela a qualquer momento, sem um motivo aparente. Então ela começa a criar situações, né, para que essa realidade que ela está criando, que muitas vezes está só na mente dela, não aconteça. Seja ela ser altamente ciumenta. Então ela é altamente ciumenta porque ela tem, e o companheiro dela, né, ou isso não é só com a mulher, isso é com o homem também, ou aquele homem não permite que a parceira ou o parceiro olhem para o lado, porque já acha que está olhando para uma outra pessoa e que aquele aí ele já corre um risco de ser abandonado. E quando ele vê, ele já fez aquela ação. Por quê? Porque ainda não é nível de consciência, é inconsciente. Essa é a grande questões dos padrões emocionais negativos, por isso que eu falo que são grandes armadilhas na nossa vida. Porque muitas vezes faz com que a gente tenha comportamentos que às vezes a gente não compreende. E querer trabalhar apenas o comportamento, sem a tomada da consciência da causa raiz, né, muitas vezes não surte o efeito. É aquelas pessoas que às vezes vivem sofrendo, não, eu não quero ser ciumento, eu não quero ser ciumenta, né, eu vou me controlar, ele não está me traindo, ou ela não está me traindo, ele não vai me abandonar, eu sou bonita, eu sou bonito, e aí eu estou querendo trabalhar só o comportamento sem compreender a parte emocional que está envolvida. Porque o que molda o comportamento é a emoção. Então sim, a gente tem padrões negativos do abandono, da desconfiança, que é aquela pessoa que acha, né, que a qualquer momento vai ser enganado, vai ser traído. São pessoas que, a nível de relacionamento, não conseguem entrar com os dois pés no relacionamento. Né? Sempre fica com o pé atrás, sempre acha que o parceiro ou a parceira está querendo alguma coisa. Quando o parceiro ou a parceira faz algo para agradar, o pensamento, às vezes, dele é aprontou algo ou aprontou algo. Está querendo me enganar. O que você quer com isso? E sempre acha que tem uma segunda intenção ali envolvida. São pessoas que têm um padrão emocional negativo da desconfiança, né, da defectividade. São pessoas que muitas vezes se veem defeituosas. Eu não sou bonito o bastante, eu não sou boa o bastante, ou eu não sou bom o bastante, ou eu não sou bonito o bastante. E aí, por não me ver da maneira com que realmente eu sou, muitas vezes não conseguir ter o padrão da defectividade emocional afeta muito a autoestima, afeta muito o auto-amor, porque aquela pessoa, ela se olha e é como se ela sempre se vê defeituosa. E aí ela projeta isso nos parceiros, né, achando que ele também não vai gostar dela. Então isso gera muito medo, ciúmes, inseguranças, faz com que muitas vezes esses homens ou mulheres se comportem não como marido e mulher, mas sim como mãe e pai, porque está querendo suprir essa mente aí que está agindo de uma maneira negativa na vida, né? Então, e isso tudo começa lá na infância. Tá certo. E o Rodrigo, compreendendo um pouquinho, até depois vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da autoestima e tudo mais no relacionamento, mas quando se fala sobre alguns nãos que se recebe na infância, e é por isso que é algum não que a gente não gostaria de ter recebido, enfim. Quando a gente pensa nisso, né, em específico nesse caso, a gente tem os nãos da educação também. Isso, quando é de forma educativa, consciente e tudo mais, esses causam esses impactos, esses vazios emocionais também? Então, muito boa a tua pergunta, Laura. Muito bom a gente poder estar falando isso, né? Porque a gente acha que os nãos causam traumas. E os nãos não causam traumas. É a maneira com que a gente dá os nãos que causam trauma nas crianças. Todas as crianças precisam ter limites com afeto. Isso é uma necessidade evolutiva. Ter limites com afeto. A criança que não recebe o não,
né, muitas vezes ela não sabe delimitar o limite dela. E a mente daquela criança, ela registra uma ansiedade ali, porque ela não sabe se as ações dela estão sendo certas ou erradas. Isso pode prolongar na nossa vida. E aí isso pode criar um padrão emocional negativo, que é da grandiosidade, que são aquelas pessoas que se sentem acima dos outros, que muitas vezes têm dificuldade de criar empatias, que acham que as suas têm que ser feitas, muitas vezes não conseguem criar, né, relacionamento com a outra pessoa, ter a empatia com a outra pessoa, entendendo que o outro que está do seu lado, que é o teu parceiro ou tua parceira, que tem que estar em igualdade com você, ele tenta sempre estar superior, porque ele tem esse padrão da grandiosidade. Eu falo que é o padrão do rei ou da rainha, se acha um rei ou se acha a rainha, ou entra no padrão, né, que é da autodisciplina ineficaz ou ineficiente. São aquelas pessoas que sempre estão buscando gratificações imediatas. Muitas vezes não conseguem planejar. Então, por exemplo, num relacionamento, são pessoas que acham que se não tiver prazer naquele momento, se a relação não tiver prazerosa naquele momento, a relação não está boa. Então ela sempre fica buscando gratificações imediatas. São pessoas que muitas vezes fantasiam o que é um relacionamento e não entendem que o relacionamento a dois é ouvir, que às vezes vai ter obstáculos, mas que isso é muitas vezes para o amadurecimento. Então são pessoas que projetam, porque sempre estão buscando gratificações imediatas. Tá certo. Então quer dizer que a gente compreende que as pessoas também precisam, de certa forma, serem repreendidas diante das questões da vida, e que vazios emocionais vão ser causados mesmo que quando não se tem aqueles nãos trágicos, né? Trágico que a gente fala, uma criança, né? Poxa, queria tanto tal coisa, não vou poder. Então, na realidade, pessoa sem limite também acaba tendo vazios emocionais. Todo extremo é a gente... Exato, Rosângela, falando sobre isso. E agora a síndrome da rainha ou do rei, né? Eu achei bem legal a colocação do Rodrigo. Dentro de um relacionamento, isso diretamente para quem, então, não foi criado talvez com aquela super dizendo, não, tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não vai, mas que foi com uma liberdade total e não teve limites, e da mesma forma acaba tendo comportamentos que não são legais, e isso leva para o relacionamento. Laura, o que acontece? A criança, ela precisa, como o vô falou, desses limites com amor, né? Uhum. E esse limite com amor também é ensinar essa criança a lidar com a frustração. Eles precisam se frustrar para entender que a vida não é tão simples assim e que tudo na vida tem consequência, que você precisa avaliar e tudo mais. E aí, quando uma criança não tem limites, tudo para ela tá liberado, tudo tá permitido, ou quando ela tem demais, tudo é cortado, tudo não dá, tudo não pode, né? Aquela criança não pode pedir. Imagina o estado que essa criança vai desenvolver lá na fase adulta de hipervigilância, né? De sempre um medo constante. Então, a ansiedade que isso gera é muito grande, porque quando a nossa mente não tem respostas, ela vai gastar muita energia com aquilo. E a gente começa a produzir muita energia de ação. E é essa energia de ação que gera a ansiedade, porque a ansiedade todo mundo tem. Todas as pessoas ficam ansiosas em algum momento. Quando a gente tem uma viagem super legal, não dorme de noite, às vezes dorme pouco, acorda várias vezes. Isso é ansiedade. Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho ansiedade, ela não está sendo realista. Todo mundo tem ansiedade de alguma forma, mas tem uma ansiedade que é aquela ansiedade que gera um movimento, você faz o movimento e acabou, você foi para tua viagem e acabou a ansiedade. Uhum. E tem aquela ansiedade que é patológica, que não te gera o movimento e que gera uma angústia muito grande e você fica estagnado, estagnada. Então, o não é importante. Por quê? Porque quando você vai para uma relação adulta, você precisa ter consciência que uma relação em que você quer compartilhar a vida precisa ser uma relação de iguais. Obviamente, respeitando o perfil de cada um. Por quê? Porque cada pessoa tem as suas necessidades. E eu acho que isso é a coisa mais bonita no relacionamento, é entender como as diferenças se somam. Você não precisa ter uma pessoa igual a você para que o relacionamento funcione. Você precisa ter alguém complementar para que seja realmente um processo evolutivo, um compartilhando com o outro. Porque a vida, de maneira geral, ela não é leve. A vida pode se tornar leve, mas sempre tem os fatores externos que vão impactar em quem nós somos. E quando a pessoa não tem consciência de limites, quando a pessoa não tem consciência desses vazios, ela pode ter uma troca de papéis muito grande. E essa troca de papéis pode ser desde
a mulher ou o homem se tornarem filhos um do outro, né? Então tem muitos casais que eles vivem esse movimento de eu me torno mãe do meu marido, então meu marido tá... Aí a gente tem que compreender o seguinte, as coisas não acontecem por acaso. Ai, mas meu marido, ele se tornou meu filho, eu faço tudo por ele. Ele estava procurando uma mãe e você estava procurando um filho, por isso que vocês se encontraram, né? As pessoas... deu tão certo. Dá certo, só que aí tem um detalhe. Nunca vai ser uma relação que vai funcionar a longo prazo. Então, geralmente, essa dinâmica de pais e filhos vai funcionar até a chegada dos filhos. Então, é um casal que às vezes vive bem no mundo deles, eles acham que tá super legal a relação, e aí quando chegam os filhos, esses filhos precisam de pais. E aí fica muito pesado para a pessoa que está sendo pai ou mãe, para ela dar conta de tudo. E aí é quando a relação quebra. Então tem muitos casais que vivem essa dinâmica e quando os filhos nascem eles se separam, porque eles não conseguem mais manter. É um momento que fica gritante esse papel, quando vem o filho, né, ou a filha, ou os filhos, enfim. Então, essa coisa da superioridade, ela tá muito relacionada a eu achar que eu faço melhor do que o outro, eu sou melhor do que o outro, e eu não dou espaço para a pessoa aprender, porque eu tenho muitas clientes e seguidoras que falam assim, mas é que se eu não fizer, não será feito. Mas quem que te garante isso? Tu deu a oportunidade para o outro fazer? Não, mas é que ele já fez e deu errado. Então deixa ele lidar com os erros. Porque se ele faz e dá errado e você corre lá para arrumar a bagunça dele, quando que ele vai ter a oportunidade de aprender? E, Laura, eu já vi muitos casos de separação que as mulheres falavam assim, eu tenho até medo do que vai acontecer com ele quando nós nos separarmos. Eu tenho medo, tenho pena dele, porque, coitado, né? Eu faço tudo por ele, ele não vive sem mim, aquela coisa assim, eu sou a pessoa insubstituível no mundo. E, na verdade, ela era um muro na vida da outra pessoa. Tem muita mulher que é muro na vida do homem hoje, tem muito homem que é muro na vida da mulher hoje. Por quê? Por esse sentimento de superioridade. E aí, automaticamente, a pessoa não tem humildade no relacionamento. Ela acha que tudo é ela. E aí, um dia acontece um divórcio, por alguma razão, e aí, sabe o que acontece? A pessoa vê a outra pessoa evoluindo, crescendo, sabe? É um negócio impressionante. Eu acompanhei um casal há algum tempo, e ficou muito nítido que eles não estavam alinhados no relacionamento. E eles separaram, tem quase um ano que eles separaram, e outro dia eu conversei com ele, né? Ele veio me contar do novo relacionamento, e ele falou assim, quando aconteceu, eu achei que eu ia morrer. Eu achei assim, acabou minha vida, porque ela fazia tudo. Ela era o centro do relacionamento, ela ditava as ordens, ela cuidava da vida financeira, ela fazia tudo. E foram muitos anos assim, eu acho que foram 8, 9 anos desse jeito. E aí, quando aconteceu, ele disse assim, eu achei que ia morrer, né? Eu pensei assim, pronto, acabou minha vida. Só que não. Eu comecei a ter vontade de fazer as coisas, comecei a ter vontade de aprender sobre mim. Ele disse, então, hoje eu agradeço a ela, porque partiu dela, né, a decisão do divórcio, eu agradeço a ela muito por ela ter tomado essa decisão, porque a minha vida mudou 360 graus. A minha vida tá, assim, a outra vida, não tem explicação. Se eu soubesse, eu teria me separado antes. Então, ela era um muro na vida dele. Por quê? Porque ele não conseguia enxergar a capacidade que ele tinha. E isso acontece com homens e mulheres. Assim como tem a pessoa que ela acha que ela sempre é errada. Sempre é errada, sempre é errada, sempre se colocando pra baixo, né? E aí ela não tem valor naquele relacionamento. E aí é o que eu falo muito assim pras minhas clientes. Como que vocês estão se vendendo pro marido de vocês? Pro parceiro de vocês? Por quê? Um dia vocês se encontraram. Vocês se conheceram em algum momento, vocês tiveram uma primeira conversa. E naquele momento, tu vendeu pra ele a ideia de que você era uma pessoa incrível para compartilhar a jornada. Porque casamento, Laura, é uma das decisões mais importantes dessa vida. Só que tem muita gente que depois que casa, que começa um relacionamento sério, não se vende mais bem pro outro. Que é aquela pessoa que ela se detona o tempo todo pro parceiro, que ela mostra só o lado ruim. Ela vende uma imagem que não é congruente com aquela imagem do início. E aí vem a questão, poxa, será que tu não tem habilidades, qualidades, valores? Tu é uma pessoa valiosa com certeza, porque um dia este outro indivíduo se apaixonou por ti. Mas você deixou de mostrar essa pessoa importante para o outro. E aí, automaticamente, você não vê o teu valor e o outro também não vê. E aí você reclama porque o outro não vê teu valor. Mas tem que começar no eu. Então, tudo isso vai impactando, Laura, e vai tornando muito impossível para aquela pessoa construir um relacionamento incrível. E, Rô, você está me ouvindo? Compartilha um pouquinho com a gente como que é construído esse ciclo da realidade da pessoa nos relacionamentos, com alguns exemplos práticos para quem tem casa, por favor.
Então, o que é importante entender, né? Como é que é feito o ciclo da realidade? É tudo aquilo que eu vejo, eu sou. Tudo aquilo que eu sou, eu tenho, faço e vejo de novo. Então, se lá na minha infância, por exemplo, eu me senti abandonado pelo meu pai ou pela minha mãe, e aí quando a gente fala se sentir abandonado, é porque às vezes eu não se sentiu protegido. A Rô deu um exemplo muito claro, eu tenho 2 filhas, eu vi muito isso, né? A minha filha mais velha, a Bia, que ela tem hoje 15 anos, quando a Clara, que é a minha filha mais nova, nasceu, a Bia tinha 6 anos, então até os 6 anos de idade da Bia, ela era filha única. Toda a atenção era focada nela. Quando a Clara nasceu, a gente não deixou de dar atenção para a Bia. Mas a Bia diminuiu a atenção dela porque a gente tinha que também dar atenção para a Clara. E ali ela pode ter feito um vazio emocional. Né? Mesmo que todo o ambiente, mesmo com toda a amorosidade, ela pode ter criado. Então, se ela naquele momento se sentiu abandonada, e aí o ambiente molda essa maneira de se sentir abandonada, o meu pai só me dá atenção se eu fizer uma gracinha, por exemplo, ou se eu tiver bonitinha, se eu tiver arrumadinha, isso está criando esses padrões emocionais negativos. Né? E aí é assim que ela vai ver. Se eu não estiver arrumada, ou se eu não fizer tudo para aquele parceiro, né? Porque o primeiro parceiro da menina é o pai. Então, por isso que cria esse padrão. Então, se eu não fizer tudo pelo meu pai, ele não me vê, ele não me dá atenção, ele vai me abandonar. A mulher muitas vezes vai chegar e vai reproduzir isso. Se eu não fizer tudo pelo meu marido, tudo que ele quer, ou cuidar dele como um filho, né, ele vai me abandonar. Se ele me abandonar, ele não vai gostar de mim, e aí eu fico dentro desse ciclo, vendo aquela sensação de abandono de novo, e muitas vezes me esquecendo, e muitas vezes repreendendo, porque aí muitas vezes quando a pessoa vê que ela está dentro daquele ciclo, ela começa às vezes a sentir raiva dela mesma. Como que eu não falei não? Como que eu tô isso? Como que eu não mudo? E ela só vai intensificando essa massa do conflito. Ou a mesma coisa do que aquela criança, quando pequena, ouvia: você não é bom o bastante, ou assim ninguém vai gostar de você, né? Esse seu comportamento é um comportamento horrível, e às vezes está dentro do perfil comportamental daquela criança, porque a gente tem perfis comportamentais, a gente tem pessoas que são mais extrovertidas, a gente tem pessoas que são mais analíticas, a gente tem pessoas que são mais calmas, a gente tem pessoas que são mais dominantes ali, são mais executoras. E vamos supor que seja uma criança que ela é muito extrovertida, e ela ouvia isso: esse seu comportamento não vai agradar, você não é boa, né? Isso não se faz. Ela entra no padrão da defectividade. E aí o padrão da defectividade é aquela criança que não se vê, e na vida adulta também, não se vê boa o bastante. Né, seja fisicamente, seja comportamentalmente. Então, se eu não me vejo, eu vou me comportar como uma pessoa que não é boa o bastante. Então, uma pessoa que não é boa o bastante não vai se dedicar, não vai se cuidar, não vai continuar se vendendo. E aí é isso que ela vai estar fazendo na vida dela, no dia a dia dela. E aí ela vai acabar vendo a realidade de que vai ter um abandono, e ela vai justificar: viu, eu não era boa o bastante, por isso que aquela pessoa abandona. Então ela fica presa nesse ciclo da realidade. Só que o que está criando o ciclo da realidade são esses padrões emocionais negativos, que a Rô está falando aqui, que a gente tem no total 18 padrões emocionais negativos. A gente tem do fracasso, a gente tem do emaranhamento, a gente tem da rigidez, que são aquelas pessoas, né, que têm padrões inflexíveis. Eu não consigo me adaptar, eu não posso errar, eu não posso falhar, e aí isso vai tudo criando esses ciclos. Tá certo. E depois vamos falar um pouquinho sobre como tomar a consciência de tudo isso, porque quando a gente cria toda essa questão na nossa cabeça, porque isso é inconsciente. As pessoas não imaginam que elas vão: não, é realmente o meu pai, se eu não fizer isso, ele não vai me dar atenção. Na realidade, isso aí é algo que trabalha de uma forma inconsciente na pessoa, e ela acaba reproduzindo algumas situações para que ela tenha o seu retorno. E sim, no próximo bloco a gente vai falar sobre como tomar essa consciência. Agora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas antes, gostaria de pedir se todo mundo aí já está com a sua roupa clarinha para o final de semana, para a festa da Conecta Mais, juntamente com a Sociedade Grêmio Pratense. O que eu gostaria de estar aqui colocando também é que vão ser seguidas todas as normas sanitárias para que tudo ocorra da melhor forma. São mesas separadas por grupos que acabam tendo uma maior convivência. Vai ter segurança no local para
estar cuidando todas essas questões e não estar num tumulto geral. Então, assim, é tudo com muito cuidado, mas é para que a gente possa aos poucos ir retomando. Então, pessoal, fica o convite, festa da Conecta Mais Grêmio Pratense no final de semana, dia 4. O traje é esporte, pessoal, para quem tá com dúvida de como vai se vestir. Então, assim, ó, vestido leve, uma rasteirinha, quer usar calça e blusinha à vontade. Existem diversas formas, inclusive tons que não precisam ser o branco, pode ser off-white, pode ser, até um dos guris da produção pediu, pode ser rosinha claro? Pode ser rosinha claro, bem clarinho. Existem várias possibilidades, guris, polo, camiseta, bermuda clara, aproveita, sabe? É uma festa para se divertir e estar bem à vontade, certo? Então, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta quarta-feira. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense.
voltamos com o programa Algo a Mais desta quarta-feira. Hoje falando sobre vazios emocionais e os impactos nos relacionamentos. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e com o Rodrigo de Freitas Rabelo, que é terapeuta de saúde integrativa. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre toda essa questão, até mesmo porque muita gente deve estar ouvindo agora sobre vazios emocionais. Nunca imaginou que isso pudesse estar fazendo parte da sua vida, enfim. E Rodrigo, como, para quem está em casa agora e parar para pensar um pouquinho, como essa pessoa pode identificar esses vazios emocionais? Trazer para consciência tudo isso? Então, Laura, a melhor maneira que eu vejo de uma pessoa identificar os padrões emocionais negativos dela é através da emoção. É através de ver como que ela se sente em cada situação. Então, sim, a gente vai ter que olhar em cada aspecto da nossa vida, porque esses padrões emocionais negativos, eles não são refletidos apenas a nível de relacionamento, mas eles podem ser refletidos em qualquer área da nossa vida, seja profissional, seja familiar, e olhar ali qual é o ponto que ela tem de início. Então, qual é o padrão? Por que ela tem aquela ação que está sendo dolorosa para ela? A gente só toma consciência quando a gente começa a questionar e se tornar presente do nosso comportamento, né? Não existe uma pílula mágica para isso. Então, a gente precisa primeiro ter a consciência que é o que a gente está fazendo aqui, a Rô, eu, você dando essa oportunidade de trazer a clareza de que, nossa, o meu comportamento, que muitas vezes eu tenho e achava que era meu, que eu era assim, que eu ia morrer assim, né, e que às vezes não tinha justificativa, pode ser um padrão emocional negativo. Esse é o primeiro nível de conhecimento. Segundo, é entender quando que ele desencadeia, né? Então, uma pessoa tem uma determinada situação, não quer que o marido vá para o futebol, por exemplo, como a Rô deu um exemplo, ou um homem não quer que a esposa vá no cabeleireiro, né? O que leva ele não querer essa ação ou ela não querer aquela ação? Qual é o medo que está ali por trás? E aí buscar, é o medo de ser traído, é o medo de que eu vou achar alguém mais bonito, ele vai achar ou ela vai achar alguém mais bonito do que eu, e aí todos esses pensamentos vai dando características de cada padrão emocional negativo, se é do abandono, se é da defectividade, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, né? E aí isso gera atrito. Eu sempre estou brigando com o meu parceiro porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Isso vai mostrando a característica, se é da grandiosidade, que é a síndrome da rainha, né? Ou do rei, ou se é um padrão de inflexibilidade. Eu sou muito crítico, né? E não permito erros ali. Isso dá uma característica de um padrão punitivo. E aí depois que a gente toma consciência de qual é esse padrão, a gente vai buscar, como a Rô falou propriamente muito bem, né, aonde aquilo na infância aconteceu, e entender que nós somos hoje responsáveis por criar aquela criança, por cuidar daquela e curar aquela criança interior. Né, a gente hoje tem uma mistificação muito grande quando fala de criança interior, mas a gente fala criança interior por quê? Porque quem está sofrendo não é o adulto, é aquela criança que você só está repetindo o padrão dela. E quando a gente fala criança, é você mesmo, lá na infância, onde tem aquela fissura, onde tem aquela cicatriz emocional que hoje é ativada, né, ou reverbera através do teu comportamento. Então as nossas ações, assim como o nosso corpo, muitas vezes só está fazendo se tornar visível aquilo que é invisível para os nossos olhos, mas que existe lá dentro da gente. Pois é. Rô, quando a gente entende toda essa situação de que a gente começa a trazer para o consciente, a perceber porque muitas vezes a gente toma algumas atitudes e vê que não é a melhor, ou começa a perceber que não era a melhor forma. Rô, quando as pessoas te procuram, por exemplo, o problema é que ele é assim, o problema é que ela faz tal coisa, o problema... E aí a gente vai colocando todos os problemas para que a gente possa ouvir alguma coisa né, de ti que possa clarear o meu caminho, certo? Uhum. Porém, a gente começa a ver que são situações que talvez sejam... Poxa, eu tenho tal ação que reflete em tal ação, então, peraí. Trazendo para a consciência, como o Rodrigo falou. Isso é a primeira, eu imagino que seja a primeira forma de começar a pensar numa solução nas questões de casa, familiares, né?
Laura, o que acontece? Hoje, eu acho que 90% das pessoas que me procuram me dizem que o problema é o outro. Né? No relacionamento, o problema nunca são elas. Assim, são poucas pessoas que já têm um nível de consciência, uma maturidade para identificarem que elas são parte do problema. Para muitas pessoas, a questão é a seguinte: se ele mudar, a minha vida muda. Né? A resposta está no outro. E veja bem, essa resposta no outro, ela é uma resposta muito perigosa. Por quê? Porque o outro, eu não tenho controle. As ações do outro eu não tenho controle. E ninguém tá no relacionamento por acaso. Relacionamento é escolha. Entre tantas pessoas, 2 pessoas se escolheram. Isso foi coincidência? Nunca é coincidência, nunca é acaso. Tem alguma coisa ali que aquelas pessoas estão buscando. Então, as pessoas se encontram e muitas vezes não têm clareza do porquê que aquele relacionamento começou. Só que naquele momento que começou era o que tu precisava. Talvez hoje não é mais, mas já foi. E automaticamente, quando você começa a entender que pode ter um relacionamento ali para você evoluir como pessoa, trabalhar uma sombra tua que tu não tinha percebido. Pode ser um relacionamento que tu tá tentando preencher um vazio. Pode ser um relacionamento para que você observe coisas dos teus ancestrais, né, que você não olhou ainda. Então tem muitas razões para um relacionamento começar. E automaticamente, quando você percebe que você é parte do problema e parte da solução, você tem poder para mudar as coisas. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda estão num nível altíssimo de vitimização nas suas relações amorosas, né? É tipo uma criança que fala assim: titia, ele me beliscou, professor, ele me empurrou, sabe? É o outro que é o problema. Mas peraí, num relacionamento, nós somos espelho. Então, tudo que eu tô refletindo vai impactar na relação de alguma forma, né? Tudo que eu tô fazendo vai refletir no outro e vice-versa. Então, se eu quero mudar as coisas e eu tenho poder sobre a minha parte da relação, que são as minhas escolhas, eu vou mudar as minhas escolhas em um primeiro momento para começar a mostrar para o outro que existe uma possibilidade de ser diferente, de fazer diferente, e então isso é um convite para que o outro mude a postura dele também. E muitas vezes eu sou questionada nas redes sociais, porque eu falo principalmente para mulheres: mas por que tu não fala para os homens? Por que tu não mostra o que os homens fazem de errado? Por que... Eu falo, porque não tem homem aqui. O número de homens são minoria, eu falo para mulheres. Então, vocês querem fazer o quê? Vocês querem que eu fique falando mal dos homens, o que não vai resolver em nada os problemas que vocês têm? Ou vocês querem que eu aponte algumas soluções para que ou vocês mudem e o outro mude, ou vocês mudem e se mudem? Porque às vezes é uma possibilidade também. Então, Laura, esse entendimento de, peraí, tá acontecendo uma coisa no meu relacionamento que não tá legal, eu tenho uma insatisfação constante, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada, eu acho que o outro está sempre me traindo, eu constantemente sinto que eu tenho que carregar todo o peso da relação, eu costumo colocar toda a culpa em mim por tudo que dá errado. Você tem uma emoção, como o Rodrigo falou, pare e observe essa emoção e pare de culpar o outro. Aquilo que você sente jamais será sobre o outro, aquilo que você sente é sobre você. Então eu costumo falar muito para as minhas clientes e alunas: se tá doendo em você, pega que é teu. E pega que é teu e vai entender por que é teu. Então, o outro só desperta em mim uma ferida que já existe. Ninguém se sente abandonado se não tem essa ferida. Se não tem esse vazio, não vai ter essa dor. Então, não é que o outro causa isso em você. Isso tá em você desde a tua infância, como o Rodrigo foi explicando. E chega alguém, às vezes, na tua vida e desperta isso justamente para você curar, para você evoluir, para você buscar uma forma diferente. Então, eu acredito que a mudança nas relações vai acontecer mais e mais à medida que as pessoas tomarem consciência de que relacionamento é responsabilidade dos dois e é 50% cada um. Não importa o que aconteceu, não importa quem tomou a decisão errada, é 50% cada um. E a partir disso, se uma pessoa escolhe mudar, é um convite para a mudança da outra. Percebeu uma emoção, percebeu um comportamento ruim na relação que é repetitivo, opa, tem crença aí. Se tem crença, temos que olhar qual é o vazio que não está sendo preenchido. E aí o Rô pode até contar pra gente um pouquinho como que esses vazios são preenchidos. A pessoa entendeu que tem o vazio do abandono. Como que essa pessoa pode puxar a responsabilidade para ela de forma prática? Então, dentro dessas 5 necessidades, Rô, dá alguns exemplos para cada uma das necessidades não atendidas de como essas pessoas, homens ou mulheres, podem preencher esses vazios. Esse começo, né? Porque é uma jornada, a pessoa não vai ter uma pílula mágica. Mas nesse começo, percebeu o que tem, que tá sentindo isso no relacionamento, como que dá para começar a agir, Rô? Então, o que é muito importante, né? É trazer a autorresponsabilidade. Você falou muito bem, Rô, de que a gente tem a tendência muito de ficar no padrão de vitimização e sair do padrão de protagonista da nossa vida. Então, para a gente
poder começar a preencher esses vazios, a primeira decisão que a gente tem que ter é compreender que a gente não é vítima e que a gente pode ser protagonista. E que se aquilo está se apresentando, muitas vezes é para a gente curar. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela tem um padrão ali, um vazio na necessidade de pertencimento, de conexão, que está muito ligado a não ter se sentido amada, a não ter se sentido protegida, o que ela pode fazer para se amar agora? Então, qual a ação que ela vai fazer, que ela vai fazer essa ação de maneira consciente de que vai estar se amando, né? De que muitas vezes vai estar se cuidando, né? De que ela pode expressar a vontade dela, né? Da expressão emocional, que são crianças que não puderam se expressar a emoção, de que eu posso chorar assim, de que eu posso gargalhar da maneira que eu gargalho. São as ações que ela vai fazer que vai estar relacionado àquele padrão. Uma pessoa que tem um padrão, por exemplo, de desejos e aspirações, são pessoas que muitas vezes pararam de sonhar, que estão vivendo a vida do outro, que estão vivendo a vida de subjugação. Como que eu preencho esse vazio, né? Colocando os seus sonhos em ação. E a primeira maneira de colocar um sonho em ação, por exemplo, é fazer um quadro dos sonhos, por exemplo. Quantas mulheres ou homens sonham a vida do marido ou da esposa? Ah, não, a viagem que eu quero fazer, mas às vezes a viagem não é nem dele, é do outro ali. Então, se eu quero preencher esse vazio de desejos e aspirações, um dos melhores exercícios, por exemplo, é fazer um quadro dos sonhos. Quais são as vontades que você tem? Quais são os desejos que você tem? O que é aquilo que você abriu mão, que muitas vezes abriu mão com medo de perder o outro, ou de que o não vai agradar o outro, você começar a fazer uma lista para concretizar aquele movimento. Se eu acho que eu estou sendo abandonada e o meu marido foi pro futebol ou a minha esposa foi pro salão, o que você vai fazer por você? Para você estar com a melhor pessoa, que é você mesmo. Então ele vai pro futebol, então eu vou cuidar de mim, ou eu vou sair com as minhas amigas. Se for um homem, eu vou cuidar de mim, eu vou para uma academia, o que ele vai fazer? Por ele. Então é sempre olhar aquilo que está causando dor e como que eu posso preencher agora na vida adulta, e não esperar que o outro preencha. Tá certo. Pessoal, o papo tá ótimo. Gostaria de agradecê-los. Foi ótimo, né? Porque agora chegamos ao final do programa de hoje. Rodrigo, gostaria de te agradecer demais esse tempo super especial aqui para que pudesse falar um pouquinho e esclarecer muitas questões aqui em relação a esses vazios emocionais. Que bacana poder contar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Laura, fico muito feliz, espero realmente poder ter contribuído, ajudado um pouquinho, né, nessa conscientização que é tão importante para a gente poder viver realmente uma vida mais leve. Não que a vida é leve, mas a gente pode viver ela de maneira mais leve. A gente pode sim ter relacionamentos ali próximos, abundantes, mas quando a gente compreende que cada um tem uma individualidade, né, e que é importante respeitar isso, então para mim é um prazer muito grande aqui poder estar conversando aqui. Maravilha, maravilha. E mais uma quarta-feira de sofá aqui, trazendo assuntos especiais para a gente poder entender, né, e pôr em prática, porque agora, depois de tanta dica, é muito importante a gente parar e se olhar um pouquinho, né, Rô? Perfeito. E é um movimento, né? Eu acho que quando a gente começa a escolher agir diferente, pensar diferente, a nossa vida vai mudando. Porque não são as grandes mudanças que mudam a nossa vida, são as pequenas escolhas diárias. É você sair do automático e parar de achar que você é assim porque você é de touro, ou porque você é de escorpião, ou porque a tua mãe era assim, ou porque o teu marido tá fazendo algo contra você, ou porque a tua esposa te proíbe de alguma coisa. É sobre você entender que as respostas estão dentro, não estão fora. E que o que tá acontecendo do lado de fora é um reflexo daquilo que não está sendo olhado do lado de dentro. Então, quando você toma essa consciência e vai indo, é uma jornada, nunca acaba, né? A jornada de evolução, ela é permanente. Quando você passa um nível, tem um outro nível. E que bom poder ter esse espaço para ajudar as pessoas a olharem para suas relações. Porque eu acredito, Laura, de verdade, que muitas coisas vão mudar à medida que as pessoas começarem a cuidar das suas casas, né, dos seus lares. E dentro do nosso lar nós temos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, né, a pessoa que a gente escolheu para dividir a vida. Às vezes não tem os filhos, mas tem lá o cachorrinho, o papagaio. Mas a família é aquilo que a gente constrói, é onde o nosso coração está. E eu acredito que as relações, elas, quando são saudáveis, elas vão impactando gerações de forma muito bonita. Então, quanto mais as pessoas cuidarem das suas
relações e delas mesmas, mais nós vamos ter um futuro muito bom para todo mundo que está chegando agora, né? Para todas essas crianças e esses adolescentes aí. Maravilha, muito obrigada, Rô. E agradecendo também a quem está em casa, nos acompanhou, deixando o convite para sábado, dia 4, a festa da Conecta Mais e Grêmio Pratense, uma festa em comemoração a tudo que a gente passou. Então vamos passando, né? Vamos evoluindo, esperando algo melhor para 2022. Então aproveite, eu já estou com roupa de ir. Quem não ainda tem a sua roupa separada, pode ser algo que tu já tem em casa, que tá tudo bem. Se não, dá uma passadinha na Beneduzzi, que tem muito look branco, clarinho, off, lá esperando por ti. Então, pessoal, um abraço a todos e até amanhã com mais um programa Algo a Mais.